Sejam bem-vindos à apresentação da Licenciatura em Bioquímica do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O objetivo desta licenciatura consiste em formar profissionais com uma sólida formação científica na área das ciências da vida, bem como em providenciar aos seus alunos uma forte componente de iniciação à investigação científica. Nesta apresentação será feita uma breve descrição das principais características da licenciatura em Bioquímica, das condições de ingresso nesta licenciatura, bem como das suas principais saídas profissionais. A licenciatura em Bioquímica está focada no estudo dos mecanismos que regem o funcionamento dos seres vivos ao nível celular e molecular, desde os organismos mais simples, tais como as bactérias, até aos organismos mais complexos, nomeadamente os seres humanos. Em particular, procura-se descrever os princípios fundamentais que regem as relações estrutura-função das principais classes de biomoléculas e ainda elucidar os mecanismos base subjacentes à regulação do funcionamento dos seres vivos. A ocorrência de uma ou mais falhas nestes mecanismos de regulação está frequentemente associada ao desenvolvimento de diversas patologias, pelo que também é importante estudar estes estados funcionais alterados, de modo a ser possível desenvolver, no futuro, abordagens terapêuticas inovadoras para o tratamento destas patologias. A formação conferida pela licenciatura em Bioquímica assenta em 3 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, esta licenciatura fornece uma forte formação científica básica, multidisciplinar, essencial para uma abordagem quantitativa integradora ao estudo do funcionamento dos seres vivos. Em segundo lugar, esta licenciatura confere um forte e intenso treino laboratorial. Finalmente, esta licenciatura providencia ainda um treino intensivo numa série de competências que são frequentemente designadas genericamente de soft skills. Relativamente à primeira vertente, sendo a bioquímica uma área de fronteira, esta é, por definição, uma licenciatura de banda larga, ou seja, nesta licenciatura é ministrado um núcleo de conhecimentos fundamentais em diversas áreas científicas, com vista a proporcionar aos estudantes uma ampla e sólida formação básica multidisciplinar. Neste sentido, ao longo dos seus 3 anos de formação, os alunos de Bioquímica vão ter disciplinas na área da Química, na área da Biologia, na área da Bioinformática, na área da Matemática, na área da Física e ainda na área que recebe genericamente a designação de formação cultural, social e ética. Se atribuirmos uma cor a cada uma das áreas científicas, vemos que esta formação multidisciplinar está principalmente centrada no primeiro ano da licenciatura, pois à medida que se progride para o segundo e terceiro ano da licenciatura, começa nitidamente a predominar a cor azul relacionada com a área da bioquímica. No segundo e terceiro ano da licenciatura são de destacar os retângulos designados de 1, 2, 3 e 4, que correspondem às disciplinas de bioquímica experimental. Com efeito, uma das apostas fundamentais da licenciatura em bioquímica consiste em providenciar aos seus alunos um treino intensivo laboratorial na área geral das ciências da vida. Deste modo, no segundo e terceiro ano da licenciatura em bioquímica, os estudantes têm semestralmente uma unidade curricular de bioquímica experimental, onde são explorados os fundamentos das técnicas básicas de bioquímica e de biologia molecular, assim como são apresentados os princípios fundamentais de desenho experimental e de análise e tratamento de dados. Nestas disciplinas de bioquímica experimental, os alunos têm já algum contato com equipamento científico especializado. Finalmente, é importante realçar que, numa fase mais avançada da licenciatura, os alunos desenvolvem mini-projetos integrados que incluem não só uma componente laboratorial de bancada, como também a realização de módulos computacionais. A terceira vertente fundamental da licenciatura em Bioquímica consiste em fornecer aos seus alunos um treino intensivo em diversas modalidades de comunicação científica. Deste modo, ao longo da licenciatura, os alunos vão aprender a manter cadernos de laboratório detalhados, a escrever relatórios sintéticos das atividades laboratoriais desenvolvidas, bem como, numa fase mais avançada, a redigir artigos e monografias científicas,
bem como a realizar diversas apresentações orais. Nesta licenciatura, procura-se ainda estimular as capacidades de pensamento crítico e de trabalho em grupo, competências estas fundamentais para a futura integração profissional de sucesso dos nossos alunos no mercado de trabalho. Em resumo, no primeiro ano da licenciatura, os nossos estudantes recebem uma forte preparação multidisciplinar nas áreas da biologia, química, matemática e física, preparação esta fundamental para os estudantes realizarem uma abordagem multidisciplinar e quantitativa às ciências da vida. No segundo ano da licenciatura, os estudantes recebem uma preparação sólida em áreas fundamentais da bioquímica moderna, que incluem o estudo de bioquímica estrutural, metabolismo, bioquímica analítica, bioquímica computacional, etc. Finalmente, no terceiro ano da licenciatura, explora-se aplicações bioquímicas relacionadas com as áreas da biomedicina e biotecnologia, incluindo o estudo avançado de diversas disciplinas, tais como biologia molecular, regulação bioquímica, imunologia, entre outras. O grupo docente da licenciatura em Bioquímica desenvolve as suas atividades de investigação em 2 centros de investigação principais, nomeadamente no BioEasy, ou seja, no Instituto de Biosistemas e Ciências Integrativas, e ainda no Polo de Ciências do Centro de Química Estrutural. Os estudantes da licenciatura em Bioquímica são estimulados na fase final da licenciatura em realizar estágios extracurriculares num dos laboratórios que pertencem a um destes centros de investigação. Só para exemplificar, algumas das linhas temáticas de investigação que são desenvolvidas no BioEasy estão relacionadas com as áreas da biomedicina, da biotecnologia, da biofísica, da bioinformática e ainda da química biológica. O número anual de vagas disponível na licenciatura em Bioquímica é de 70. E para ingressar nesta licenciatura, os alunos terão de realizar provas específicas de Biologia e Geologia e Matemática A ou Física e Química e Matemática A. A forma de cálculo da nota de candidatura à licenciatura inclui 50% da classificação final obtida no ensino secundário e ainda 50% das classificações obtidas nas provas específicas realizadas. A título ilustrativo e relativamente ao ano letivo de 2019-2020, a nota mínima de entrada na licenciatura na primeira fase foi cerca de 14,8, descendo este valor para um pouco para 14,6 na segunda fase de candidatura. O primeiro ciclo de Bioquímica fornece aos seus alunos uma série de ferramentas fundamentais para desenvolverem atividades de investigação nas áreas da bioquímica, biotecnologia e biomedicina. Mas, na verdade, após um ciclo de formação de 3 anos de banda larga, cerca de 90% dos nossos alunos prossegue a sua formação superior durante mais 2 anos, ou seja, realiza ainda um mestrado. Neste mestrado, os alunos receberão um treino avançado mais especializado numa das áreas das ciências da vida. Este treino avançado pode ser na mesma área científica, ou seja, os alunos podem optar por realizar um mestrado em Bioquímica, por exemplo, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em áreas próximas, como por exemplo realizarem mestrados de Biologia Molecular e Genética e Biotecnologia, ou realizarem mestrados numa área mais especializada, como por exemplo Neurociências, ou então explorar áreas complementares, tais como mestrados em Química Farmacêutica e Gestão de Investigação Clínica, ou mesmo de Data Mining e Bioinformática e Biologia Computacional. Neste momento, é de realçar que existe uma vastíssima oferta formativa ao nível dos segundos ciclos de estudos na área das ciências da vida, na região de Lisboa. Alguns estudantes optam ainda por realizar o seu segundo ciclo de estudos num país membro da União Europeia. A licenciatura em Bioquímica providencia uma formação extensiva e transversal em várias áreas das ciências da vida, que é central para que os seus alunos possam prosseguir diversas carreiras, nomeadamente na área da investigação, eventualmente através da realização de um doutoramento que pode ser efetuado no país ou no estrangeiro. Adicionalmente, os nossos estudantes podem ainda integrar empresas na área farmacêutica, na área da biotecnologia ou mesmo na área das vendas e marketing científico. Há ainda alguns estudantes que
desenvolvem atividades na área de consultoria, nomeadamente através da sua integração em gabinetes de inovação e transferência de tecnologia. No site da Faculdade de Ciências está incluída uma descrição mais detalhada do plano de estudos da licenciatura, bem como estão indicados os endereços dos coordenadores da licenciatura, que podem ser usados para se obter esclarecimentos adicionais. Esperamos encontrar-vos em Ciências no próximo ano letivo.